esta é uma verdade incômoda para o mundo atual. Saber que só temos Jesus, que só há salvação nele e em nenhum outro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, nós vamos meditar nela nesta noite, nos últimos dias da sua vida, você vai para o capítulo 4 da segunda carta, especificamente no verso 6, ele diz que já estava sendo oferecido como libação ou como sacrifício, ou o tempo da partida dele já era chegado. E o apóstolo Paulo, prestes a ser oferecido como sacrifício, como diz ele sabe que o fim da carreira está próximo, mas em vez de falar de si mesmo, a preocupação dele é com o futuro da igreja. A preocupação dele é com a fidelidade do evangelho. Por isso, Paulo, nesta carta, essa segunda carta, ele não dá a Timóteo conselhos de autopreservação, ou o que ele deveria fazer de bom com a própria vida ou no ministério, mas ele dá uma missão para Paulo, ou para Timóteo. Paulo dá uma lição para Timóteo, uma missão muito grande: pregue a palavra. E é muito interessante que esse chamado, ele ecoa fortemente nos dias de hoje, sobretudo nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo muito complexo. Nós vivemos num mundo complexo, cheio de vozes. Agora mesmo, quando nós estamos pregando, é perigoso alguém estar cheio de vozes. Olha para o celular, confere alguma coisa, ele está sempre conectado a outras coisas, preocupado com quem está do lado, com o barulho que faz, com o que acontece. Nós vivemos num mundo assim, um mundo completamente barulhento, um mundo repleto de relativismos, pressões culturais, e dentro do que eu tenho estudado, tanto em literaturas como ouvido pregações de grandes pregadores do passado e do presente, a igreja enfrenta atualmente não só o problema de ser ouvida. A igreja enfrenta pelo menos três realidades do mundo fundamentais e três grandes desafios. O primeiro grande desafio da igreja no nosso tempo é como a Bíblia é vista pelo mundo. O segundo desafio é como o mundo enxerga o pecado. E, por fim, a maneira como o mundo tem visto o Senhor Jesus Cristo. E assim, como Timóteo, nós também recebemos o mesmo encargo de pregar a palavra com fidelidade. É isso que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. Mesmo quando a cultura rejeita a Bíblia, mesmo quando o mundo relativiza o pecado, mesmo quando as pessoas tentam a qualquer custo redefinir quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, leia comigo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, e nós passaremos pensando sobre o versículo 2, 3 e 4 nesta noite. Olha o que diz a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos mais uma vez. Pai santo e querido, obrigado, Deus, por essa noite. Deus, eu perdi as contas de quantas vezes nós citamos o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite. Foram várias vezes. E dentre essas vezes, Deus, nós declaramos: Jesus, eu só tenho a Ti. Deus, esta é uma afirmação também do nosso coração nessa noite. Nós só temos o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso Salvador e nosso Senhor. Agora, querido Deus, instrua nosso coração, Pai. Nos ensine através da Tua palavra.
vá de encontro, ó Deus, ou venha de encontro ao coração mais simples, ao coração mais incrivelmente inteligente deste público que está aqui e ensina-nos, ó Pai. Que o Senhor possa tocar no coração mais aberto, ao coração mais resistente, pois o Senhor é poderoso para fazer isso. E nós, ó Deus, dependemos do Senhor para ouvir a Tua voz. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos diante de nós um texto que traz algumas implicações e aplicações para a nossa vida. Primeiro nós vamos a essas implicações. Primeiramente, nós encontramos no verso 2 o chamado do pregador. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Preste bastante atenção, o apóstolo Paulo não pede a Timóteo que pregue opiniões pessoais, mas que pregue a palavra. Esse é uma implicação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, já assim, bem no início das suas palavras. Ele diz o seguinte: pregue a palavra, não suas opiniões pessoais. Não o que você pensa, não o que você acha, não o que você entende. Pregue a palavra. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque o pregador, ele não é dono da palavra. O dono da palavra é Deus. O pregador é um dispenseiro, ele é um encarregado do que foi confiado a ele. E o conteúdo da pregação, acima de tudo, deve ser e é a palavra de Deus. Assim como os céus proclamam a glória de Deus, quando nós compartilhamos a palavra, seja em nossas salas de escola dominical ou aqui de púlpito, nós devemos pregar a palavra de Deus. E aqui você encontra dentro dessa implicação, pregue a palavra, ele mostra quando a palavra deve ser pregada. Diz o texto que o pregador, ou Timóteo, deveria estar preparado em todo o tempo. E tem aqui um detalhe dizendo, quer seja oportuna, quer não. Nós vamos trazer para o nosso tempo contextualizar, dizendo, o texto está nos dizendo, pregue a palavra quando é conveniente e quando não é também. Prega a palavra. A pregação da palavra, o que o texto está tentando nos dizer, é que ela é atemporal. Não existe uma hora certa para pregar a palavra, nem um momento certo. Lá no campo de futebol é lugar de pregar a palavra. Lá dentro do supermercado, prega a palavra. Com seus colegas de trabalho, prega a palavra. No meio da sua família, prega a palavra. Aquele passeio com os amigos ou as amigas, prega a palavra. Quando você está distante de casa, pregue a palavra. É disso que se trata. Ele também vai dizer qual é a maneira. Então ele diz para o pregador, deve pregar de modo a repreender, corrigir e exortar. Tem uma ordem aqui, o modo como deve ser pregada a palavra, ou o uso, as maneiras de usar. Repreende, corrige e exorte. Ou seja, o pregador prega a palavra confrontando, pois repreensão tem o sentido de censurar mesmo. O pregador, ele censura, ele deve advertir, ele deve admoestar energicamente. É o significado da palavra. Não tem como você fugir disso. Mas diz mais, ele deve repreender e deve corrigir. E qual que é o sentido de corrigir? Nós sabemos qual é o sentido. Corrigir é consertar, corrigir é endireitar, corrigir é colocar as coisas em reparação. A palavra de Deus, ela faz exatamente isso, ela corrige a nossa vida, ela nos endireita. A palavra de Deus vem no sentido de reparar a nossa vida. Por fim, ele diz, você deve pregar a palavra exortando. E aqui nós temos a prática mais equivocada dentro da igreja e também fora da igreja. Pois muita gente entende exortar como brigar com alguém. A palavra exortar vem de exhortare, lá do latim, e significa animar uma pessoa. Colocar essa pessoa para cima. É você chegar, é como se estivesse dizendo o texto, você precisa incentivar essa pessoa, trazer ânimo para ele. Essa é a implicação também da palavra de Deus. Então a palavra de Deus repreende, a palavra de Deus corrige e a palavra de Deus também traz ânimo. Por fim, ele diz que ele deve pregar a palavra com expressão em especial. Veja o final aqui do verso 2.
com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, deve-se pregar a palavra, mas pregar a palavra com paciência e pregar a palavra com doutrina, com ensino claro. A palavra deve ser pregada com tranquilidade, clareza e perseverança. Não tem como você, de uma vez só, entregar a palavra por completo à vida de alguém. A ideia do tranquilo aqui é você fazer isso aos poucos. É como se alguns de nós precisássemos ser colocados no soro e receber a conta-gotas, a palavra. Mas a palavra, o remédio que entra ali, deve ser um remédio que repreende, um remédio que corrige e um remédio que exorta. Não pode ser outro conteúdo, não pode ser só soro. Tem que ter remédio. Aqui você percebe esse primeiro grande desafio para o nosso mundo. Qual o primeiro grande desafio que eu falei que a igreja tem hoje, além de ser ouvida? O mundo não reconhece mais a Bíblia como autoridade. O mundo tem essa dificuldade. E para que nós fiquemos talvez um pouco assustados, até dentro da igreja há pessoas que dizem crer na palavra, que não reconhecem mais a palavra como autoridade. Pastor, ninguém diz isso. Não, mas faz na prática. Ele diz que crê na palavra, mas na prática ele vive outra coisa. Então, por fim, ele está dizendo, a palavra não tem autoridade na minha vida. É uma das formas de você não reconhecer a autoridade das Escrituras. Houve um tempo em que nós entrávamos dentro de uma casa, por exemplo, para compartilhar a palavra de Deus. Eu me lembro quando se falava em compartilhar a palavra de Deus com alguém, se o sujeito estava de boné, ele tirava, se estivesse de chapéu, ele tirava, se estivesse sem camisa, vestia uma camisa. E todos ficavam completamente em silêncio. E era algo natural, ninguém pedia para ficar em silêncio, era natural para ouvir a palavra de Deus. Mas para muitos, a Bíblia tornou-se apenas um livro antigo, cheio de contradições. Para alguns, a Bíblia já se tornou algo ultrapassado, fora dos padrões modernos, diriam alguns. A Bíblia não está mais dentro dos padrões modernos. E se a Bíblia ela é vista assim pelo mundo, qualquer pregação bíblica será rejeitada. Qualquer forma de anúncio bíblico será rejeitado. Mas é justamente por isso que Paulo insiste, prega a palavra. Por quê? Porque a palavra continua sendo viva, a palavra continua sendo eficaz, a palavra ainda é a direção que o mundo despreza, mas precisa. O versículo 3 nos lança a segunda implicação e o segundo desafio. E ele diz por que a palavra deve ser pregada insistentemente, a tempo e fora de tempo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, olha o que acontecerá, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. Olha, e esse tempo chegou. Esse tempo chegou e nós vivemos em uma era que muitos não suportam a doutrina verdadeira. Eles querem, e muitas pessoas querem ouvir, e eu espero que você não seja uma delas, apenas o que conforta. Ele não quer ouvir uma palavra que confronta. O texto diz que pessoas assim cercar-se-ão de mestres que confirmem os seus desejos, de mestres que falem o que eles querem ouvir, que não revelam a vontade de Deus. E aqui nós entramos no segundo ponto, que é o grande desafio da igreja. Aparece justamente aqui, quando nós falamos dos maiores desafios à pregação hoje, além do mundo não reconhecer a palavra como autoridade, o mundo não aceita mais a noção bíblica do pecado. Ela não aceita mais a noção bíblica de moral. Quando você olha para a realidade, o pecado tem sido visto por aí como falha emocional. O pecado tem sido visto como fruto da sociedade. O pecado tem sido relatado pelas pessoas como expressão cultural, ou até mesmo a identidade de alguém a ser celebrada. Mas se retirarmos o pecado do púlpito, também retiramos a cruz e, consequentemente, retiramos a salvação. Se deixarmos de falar sobre o pecado, nós também deixaremos de falar sobre a cruz. E, por fim, deixaremos de falar de um Deus que salva. Porque
a palavra de Deus, o evangelho, ele reconhece que o pecador precisa de arrependimento. É aquele que peca, é aquele que erra. E por mais que as pessoas queiram, meus irmãos, não existe nomes bonitos para o pecado. Não existem. Não há formas bonitas de dizer que alguém pecou. Com todo respeito aos profissionais que cuidam das emoções, eles tentam fazer isso porque é próprio da profissão, mas o evangelho não é assim. O evangelho não suaviza o pecado. O mundo rejeita as mensagens que incomodam, prefere narrativas agradáveis, convenientes. A cultura que vivemos busca palavras de conforto, palavras de validação para o que faz, não procura a verdade. E a verdade de Deus é que o pecado existe e que nós pecamos e que nós carecemos de forma deliberada do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Diante disso, nós vemos o resultado da rejeição da sã doutrina. Olha o verso 4. E se recusarão a dar ouvidos a quê? A verdade, entregando-se às fábulas, aos mitos. Esse é o mundo que nós vivemos, onde por recusar ouvir a verdade, a doutrina correta, a doutrina que vem da palavra de Deus, as pessoas se recusam a ouvir essa verdade e eles então se voltam para as fábulas, para os mitos, para as mentiras. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo que quando a verdade é rejeitada, alguma coisa ocupa o seu lugar, não fica vazio. Note bem isso, todas as vezes que a verdade ela deixa de ser ouvida, alguma coisa vai ocupar o seu lugar. E é disso que se trata. Ele diz, olha, eles se recusam a dar ouvidos à verdade e voltam-se para os mitos, as mentiras. Ou ouvimos a palavra de Deus, é o que Paulo está dizendo, ou então ouvimos os mitos. E esses mitos estão aí, espalhados aos montes. Pode ser uma espiritualidade alternativa, filosofias de autoajuda, promessas de prosperidade, ou até mesmo versões distorcidas do Senhor Jesus Cristo. Em resposta a isso, a igreja tem um papel, pregar a verdade com a convicção cristã básica de que Deus continua a falar por meio da sua palavra. Deus continua a nos ensinar por sua palavra. A palavra de Deus, ela não é um fóssil pré-histórico. A palavra de Deus continua sendo uma mensagem viva para um mundo contemporâneo. A palavra de Deus, ela permanece uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, nós vivemos no meio de um mundo onde nós temos um dilema. Qual é o nosso dilema? Será que o cristianismo consegue hoje, a palavra de Deus consegue hoje, ao mesmo tempo, manter sua identidade autêntica e demonstrar relevância? Essa é a grande pergunta que nós temos. Uma das preocupações, por exemplo, de Dietrich Bonhoeffer, que estava preso, um pastor que estava preso na Segunda Guerra Mundial, ele diz o seguinte: o que mais me preocupa é a questão, quem Cristo realmente é hoje para cada um de nós. Nós estamos falando lá da Segunda Guerra Mundial. E ele dizia, a maior preocupação que eu tenho no meio da igreja é saber quem Cristo é realmente para cada um de nós. Essa é uma questão difícil. Por quê? Porque a igreja, em todas as gerações, ela tentou desenvolver imagens de Cristo que vou dizer assim, se desviam de forma grandiosa do retrato pintado nos evangelhos. Isso sempre aconteceu. Por exemplo, o Senhor Jesus já foi tido como Jesus asceta, que era muito parecido com João Batista, esse Jesus que é celebrado pelos monges, pelos eremitas, que vestia peles de animais ou de camelo, usava sandálias e andava descalço. As pessoas veem Jesus assim. Alguns ainda veem ele assim. Mas seria difícil conciliar esse Jesus com o retrato dos contemporâneos de Jesus, que quando você lê nos evangelhos, consideravam ele um festeiro. Alguém que não levava a sério o fato de ser mestre.
Nós também temos o pálido Galileu. Ele foi visto assim pelo imperador apóstata Juliano. Juliano, ele tentou restabelecer os deuses pagãos de Roma, porque Constantino tinha substituído todos os deuses pagãos de Roma pela adoração somente a Cristo. Mas lá em 366 depois de Cristo, o próprio Juliano, no leito de morte, falou: venceste, ó Galileu, porque ele não conseguiu substituir. Mas se nós caminharmos um pouco mais, essa imagem que Juliano tentou passar do Senhor Jesus Cristo, ela foi perpetuada. Ela está nas artes medievais, nos vitrais, um halo celeste, um Jesus pálido olhando para o céu, cujos pés não tocavam o chão. Com o passar do tempo, em contraste a isso, você encontra o Jesus como um Jesus fraco, sofredor, derrotado, o Cristo cósmico, como alguns podem dizer. Muito amado pelos líderes da igreja bizantina. E esse Jesus, eles descreveram esse Jesus como, olha como é bonito, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador e Governador do universo. No entanto, ele está exaltado acima de todas as coisas, glorificado, reinando, mas porém eles criaram a imagem de Jesus muito distante da própria humanidade. Parecia um Jesus que nunca tinha pisado na face da terra. No oposto disso tudo, no espectro teológico, vamos dizer assim, já vindo para o iluminismo do século XVII, século XVIII, a própria imagem daqueles iluministas criaram Jesus, o mestre do senso comum. E então eles olhavam para Jesus e o exemplo mais dramático que você encontra é de Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos de 1801 a 1809. Que pegou todos os milagres do Evangelho e mandou retirar todos os milagres, tudo que era sobrenatural, e criou então os Evangelhos sem nenhum tipo de milagre. Era apenas uma obra ali, um guia moral para os professores e as pessoas da época. Ele criou esse Cristo. No século XX, nós fomos apresentados a muitas opções, dentre elas as conhecidas pelos musicais. Os musicais que apresentaram Jesus como Godspell, que apresentaram Jesus como Jesus popstar. Um Jesus que tinha ou estava como uma celebridade desiludida, mas quando chegou no Getsemane já não tinha tanta certeza do seu chamado. Para entrar na área da política com todo cuidado, o falecido presidente de Cuba, Fidel Castro, referiu-se frequentemente a Jesus como um grande revolucionário. E dizia mais, houve muitas tentativas dele de retratar Jesus como lutador da liberdade, o guerrilheiro urbano, o Che Guevara do primeiro século, dizia ele. Porque a marca de Jesus para ele era aquele gesto derrubando as mesas dos cambistas e expulsando do templo. Esses diferentes retratos, eles ilustram que a nossa tendência é justamente tentar atualizar Jesus de acordo com o nosso modo atual. A gente está sempre querendo domesticar o Senhor Jesus Cristo à nossa própria imagem, ao nosso próprio tempo, à nossa própria maneira. Nós queremos ver Jesus para o nosso tempo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele orientou os outros pregadores dizendo, olha, cuidado com os falsos mestres, que pregam um Cristo que nós não pregamos. Cada geração que chega tenta ler para si mesmo, para suas próprias ideias, para suas esperanças, criando um Jesus à sua própria imagem. E nós fazemos isso também, inclusive na nossa política, com aqueles que já passaram e com aqueles que ainda estão. A motivação pode até ser certa. Nós não podemos dizer que a motivação está completamente errada. Mas pintar um retrato contemporâneo de Jesus só tem resultado em uma imagem distorcida de quem é Cristo. Uma imagem muito distante do Evangelho. Uma imagem muito longe do que é a verdade. E falando em verdade e mentira, conta uma parábola de origem judaica, que a mentira e a verdade, em um dia de sol, saíram a caminhar no campo e resolveram banhar-se nas águas de um rio que se mostrava muito convidativo. Cada um tirou sua roupa, entrou para se banhar, mas num dado momento a mentira
percebendo que a verdade estava distraída, sai daquele banho e veste as roupas da verdade, saindo por aí com as roupas da verdade. A verdade, ao sair daquele lago, daquele rio, recusou-se a vestir as roupas da mentira. E saiu a perseguir a mentira nua. As pessoas viam elas passarem a mentira, então aplaudiam, acolhiam. Mas quando viam a verdade, proferiram impropérios. Falava daquela atitude tão desenvergonhada da verdade. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que as pessoas estão mais dispostas a aprovar a mentira que parece verdade do que a verdade nua e crua. Esse é o tempo que nós vivemos. As pessoas estão tentando desenhar um Cristo. E esse é o grande desafio. Nós falamos aqui de 3 desafios. O mundo não reconhece mais a palavra como autoridade. O mundo não quer ouvir a noção que a Bíblia tem sobre o pecado, sobre a vida. E o mundo tenta desenhar um Cristo à sua própria imagem. Só que isso reflete no nosso cotidiano. Muitas vezes nós investimos tempos e recursos para mascarar a realidade. Seja por meio da aparência pessoal, seja por meio do vestuário, seja por meio dos cosméticos ou imagens produzidas para impressionar. Fernando Pessoa, ele dizia o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir a dor que devera sente. Essa é uma realidade que nós também vivemos. Muitas vezes nós vivemos e está evidenciado que a natureza humana tenta fingir ser melhor do que realmente é. Passar para os outros uma imagem daquilo que ele nunca foi. Nós tentamos de várias formas esconder nossos defeitos, esconder nossas falhas, tampar nossas vulnerabilidades, porque reconhecer a própria realidade deveria ser para nós o primeiro passo, irmãos, da mudança interior. Entender a verdade de quem nós somos, não é isso que a palavra diz, a verdade nos liberta. Nós deveríamos ser mais abertos à verdade. A lição aqui, ela se aplica em vários contextos. Nos nossos relacionamentos, casamento, vida social, vida política, onde aparências podem criar expectativas e até gerar frustração. Bismarck, ele dizia o seguinte, e essa aqui é uma realidade e uma grande verdade. Ele diz que nunca se mente tanto como antes da eleição, durante a guerra e depois de uma caçada. Essa é uma realidade do mundo. E isso nós temos vivido. Portanto, confrontar, irmãos, a verdade sobre quem nós somos, sobre o mundo que nós estamos vivendo, é essencial para a liberdade pessoal, para a liberdade espiritual. É essencial para a liberdade social, mesmo que isso seja desconfortável e mesmo que revelar a verdade seja impopular. A dor de encarar a verdade, ela é responsável por nos livrar de muitas outras dores que nós temos na vida. Quando você pensa sobre isso, alguém me disse outro dia que admitir a verdade sobre a vida dele diante de Deus foi muito dolorido. Mas admitir a verdade diante de outra pessoa, que foi eu que estava ali, era mais dolorido do que admitir diante de Deus. Nós vivemos assim. Nós não queremos admitir a verdade, e por não querer ouvir a verdade, o mundo tem tentado redefinir Jesus Cristo. Colocar Ele nos nossos moldes. E assim é a tentativa do mundo de retirar a singularidade de Jesus, de dizer que nós não temos só Jesus, que não temos só Ele para a salvação. Mas a verdade bíblica é que as pessoas não querem aceitar e que sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há saída. Sem Jesus não há direção. Como diz a música do Oficina G3, sem Jesus você pirou. Não há saída, não há verdade. Muitos veem apenas Jesus como um mestre moral, um guia espiritual, ou o símbolo de amor, como muitos querem assim enxergar Jesus. Retiram de Jesus a cruz, a santidade e a autoridade de Senhor. Agora,
nós corremos esse risco, inclusive, em produções cristãs populares, como a série The Chosen. Ela tem ali os pontos positivos, como tentar aproximar da narrativa bíblica, despertar o interesse das pessoas pelo Evangelho. Porém, ela corre o risco e o perigo de apresentar um Cristo moldado ao roteiro. Um Cristo moldado às emoções humanas, à criatividade artística. E se nós não tivermos discernimento, nós podemos confundir o Jesus da ficção com o Jesus da Bíblia. E achar que o Jesus da ficção salva. E é aqui que nós precisamos ser vigilantes. O Cristo que salva é o Cristo da Bíblia. Qualquer outro é apenas um mito, uma fábula, uma invenção humana, uma tentativa de domesticar o Senhor Jesus Cristo e colocar Ele no nosso molde. Então Paulo nos lembra, pregue a palavra. Nosso mundo, assim como o mundo de Timóteo, rejeitava a Bíblia. Nosso mundo dilui o pecado. O nosso mundo tenta redefinir Jesus, mas a ordem de Deus, ela permanece para nós. Pregue a palavra, faça, como ele diz para Timóteo, a obra de um evangelista. Que a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, não se deixe seduzir pelos mitos. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo não se cale diante da rejeição da palavra. Mas que a igreja de Jesus Cristo permaneça firme em proclamar essa palavra eterna. Nós cantamos aqui que essa palavra não passará. Que a igreja continue convicta que Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem acesso ao Pai a não ser por Cristo. Como nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Primeiramente para a igreja. Nós vamos aplicar dizendo a igreja de Deus precisa se firmar mais na palavra de Deus. Mesmo que o mundo veja a palavra como ultrapassada, ela é a verdade eterna. Nós não podemos retirar a palavra dos púlpitos nas nossas reuniões e dos nossos encontros. A palavra de Deus deve o tempo todo conduzir a nossa vida. Segunda aplicação, para nós que somos líderes e muitas vezes estaremos aqui pregando a palavra, não suavize o ensino da Bíblia sobre o pecado. Eu vou repetir para todos os pregadores que estão aqui, que são da nossa igreja e todos que vierem. Não suavize o ensino que a Bíblia traz sobre o pecado. Porque o pecado é sério e o pecado leva as pessoas para o inferno. O pecado destrói famílias, o pecado destrói a igreja. Não suavize isso. O pecado tem levado pessoas ao suicídio, à morte, ao abandono da vida. Não suavize o ensino da Bíblia sobre o pecado. Não tente encontrar outros nomes para o pecado das pessoas. Não tente falar com jeitinho sobre o pecado. Fale com as pessoas a realidade do pecado, porque onde não há consciência do pecado, não há necessidade de cruz e nem de salvação. Por fim, para todos nós cristãos, anuncie o Cristo verdadeiro. Pare de anunciar para as pessoas um Jesus que aceita todas as coisas. Um Jesus que está domesticado, um Jesus que está sendo vivenciado como um Jesus que abraça a nossa cultura a qualquer custo. Esse não é o Cristo da Bíblia. Tenha cuidado com as versões distorcidas, ainda que bem intencionadas, sobre o Senhor Jesus Cristo. Diga para as pessoas que o Jesus que salva é o Jesus da Bíblia, nenhum outro. Todos os outros são fábula, mitos, invenções e tentativas de colocar Jesus à nossa própria imagem. Mas a Bíblia diz que é o contrário. Eu que devo me conformar à imagem de Cristo e ser transformado dia a dia.